Bom, boa tarde a todas e a todos. Queria dar as boas-vindas a todos que estão nessa sala agora, segunda-feira, 14 de dezembro. Em primeiro lugar, queria pedir desculpas que nós tínhamos programado para a atividade de hoje, né? É a exposição do colega Lincoln Gakia, promotor aqui em São Paulo, mas por motivos aí de ordem pessoal, tivemos que adiar para o mês de janeiro. Não menos importante, eu diria, mas dentro do nosso quadro permanente, não é? Hoje a gente vai ter uma oportunidade, inaugurando o nosso ciclo de debates inseridos de seminários, né, inserido dentro do curso de segurança multidimensional para a Tríplice Fronteira, um curso em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com Paraguai, Argentina e Uruguai. Hoje nós teremos aí o privilégio e a oportunidade de ouvir o professor Dr. Leandro Piquet, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, o professor Tiago Uli, pesquisador também do Instituto de Relações Internacionais, sobre o tema da transnacionalização do primeiro comando da capital, um estudo empírico recentemente concluído, recentemente apresentado em outros fóruns, que tem uma aderência muito grande com a proposta do projeto e hoje será apresentado, eu diria, sob a liderança do professor Leandro Piquet, sem dúvida alguma, meu colega e parceiro, amigo e parceiro de muitas iniciativas há muito tempo, mas com certeza uma das principais referências intelectuais nesse assunto, para tratar com vocês, provocando uma mudança de olhar sobre o problema, trazendo evidências que eu reputo também bastante significativas, tirando muito dessa discussão para além do achismo ou não é, de um nível de abstração e generalidade que, de certa forma, tem caracterizado as discussões em torno desse tema. Sem maiores delongas, eu vou passar a palavra ao professor Leandro Piquet. Queria mais uma vez aqui renovar o meu agradecimento a todos que se dispuseram agora nesse final de tarde. A gente faz um voto aqui para que todos acompanhem os seminários marcados até o final do curso, que é até o final de janeiro. O objetivo dessa atividade é complementar as atividades que já estão sendo desempenhadas de forma regular nos 4 módulos do curso. Leandro Piquet, Tiago Uli, um prazer ter vocês. A palavra está com vocês. The floor is yours, professor Leandro Piquet. Muito obrigado, professor Fábio Bechara. Obrigado a todas e todos os alunos que estão aqui para essa discussão. Nós, infelizmente, falaremos apenas em português, sem tradução, mas teremos outros convidados nesse ciclo de seminários especiais que farão conferências em espanhol. Então, hoje é o dia do português, teremos outros dias em espanhol para integrar e mobilizar, ajudar a mobilizar também nossos colegas dos países vizinhos. Eu queria apresentar o trabalho hoje sobre o PCC, trabalho que tenho desenvolvido em parceria com o Tiago, que é pesquisador do Instituto de Relações Internacionais, da pós-graduação aqui do IRI, e estamos juntos organizando dados e informações disponíveis nos inquéritos e nas denúncias feitas pelo Ministério Público contra o PCC, principalmente no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro. Nós organizamos os dados, portanto, constantes dessas peças, tanto dos inquéritos quanto da denúncia feita pelo Ministério Público, e vamos explicar por que reputamos essa estratégia importante para a pesquisa do fenômeno crime organizado. É sempre muito complexo levantar dados sobre o que faz o crime organizado, sobre os mercados ilícitos, e as polícias e o Ministério Público fazem isso de forma contínua. Então, os pesquisadores, na nossa visão, deveriam se interessar por esse material e, se o fizerem,
terão certamente ganhos analíticos importantes. É uma das hipóteses metodológicas de nossa pesquisa que vamos discutir aqui. Eu vou pedir ajuda do Tiago para compartilhar a tela. Eu queria fazer uma apresentação de alguns dados que nós organizamos. Claro, Piquet. Só um minuto, por favor. Pronto, está aí. Podemos ir para o próximo slide. Eu queria lembrar apenas alguns dados muito gerais sobre o sistema prisional, para a gente entender o lugar em que o Brasil ocupa, algumas unidades da federação ocupam no cenário regional de América do Sul, e também com uma comparação aí com o estado da Califórnia, que é um estado, digamos, que tem um problema também muito parecido com o Brasil no que diz respeito a uma elevada taxa de encarceramento. E eu queria começar aqui pela taxa de presos por 100 mil habitantes, mostrando que nós temos grandes diferenças dentro do país. O Rio de Janeiro é um estado conhecido, por exemplo, por ter uma taxa de encarceramento muito baixa, comparada com São Paulo e abaixo da média nacional. Quando a gente compara mesmo o estado de São Paulo, que é um dos estados com a maior taxa de encarceramento do país, com o estado da Califórnia, a gente ainda percebe que a nossa taxa de encarceramento ainda é menor do que a da maioria dos estados norte-americanos, em particular a Califórnia, que tem uma população grande também, é um estado que, enfim, merece a comparação. E no caso do Chile, nós destacamos aí um exemplo de um país importante no contexto da América do Sul, que tem uma taxa de encarceramento também bem abaixo da brasileira, do Rio de Janeiro e São Paulo. E no esforço da gente entender aonde estamos no mundo e na região e o tamanho desse problema, quando a gente fala de crime organizado, a gente tem que olhar para esse dado como ponto de saída, o dado que mostra o tamanho da população encarcerada, e porque, obviamente, isso significa, digamos, a base de recrutamento, de mobilização que o crime organizado tem hoje no país. É um ponto que vamos também abordar com mais calma na sequência. Mas antes de seguir adiante, eu queria compartilhar com todos a ideia que tivemos aqui no final dessa tabela, nas duas últimas colunas, que é comparar a taxa de homicídio por 100 mil habitantes com a taxa de encarceramento. Ou seja, nós fizemos uma razão de presos por homicídio. Então, onde estamos no mundo em termos do encarceramento, levando em conta um indicador de criminalidade violenta no país? Nós estamos no Rio de Janeiro, com 8 presos por homicídio. Não entendam, é uma comparação bruta, número de presos por homicídio. Tá? Então, nós temos 8 presos por homicídio, não significa que só estamos considerando nessa razão presos por homicídio. Total de presos por homicídio. É uma proxy, assim como uma proxy, quando a gente fala taxa de encarceramento por 100 mil habitantes, você pode mudar o denominador por homicídio para ter uma ideia de qual a relação entre presos e violência na sociedade. Essa é a nossa ideia. A gente queria comparar essas duas grandezas e usamos essa razão para isso. Então, vejam que o nível de punição dessas duas
grandezas, muito, o nível de punição na sociedade brasileira é muito baixo, né? Nós temos aí alguma coisa como 8 presos por homicídio no Rio de Janeiro, isso dá um salto de 54 em São Paulo, o Brasil cai para 13. Agora, quando a gente olha para a Califórnia, quer dizer, um estado que tem uma taxa de encarceramento mais alta do que a de São Paulo e tem muito menos crimes violentos do que São Paulo. Então, essa razão presos homicídio mostra que o país, de uma maneira geral, o Brasil tem uma posição muito de um baixo nível de punição pelo sistema de justiça criminal, de uma maneira geral. Nós temos muitos crimes e poucas pessoas presas, dado o número de crimes que temos na sociedade brasileira. Isso, o Chile também mostra a mesma história que eu acabei de contar aqui. Mas, por outro lado, se o nosso sistema de justiça criminal ele particularmente parece mal dimensionado para o nível de violência que apresentamos, o Brasil também tem um problema para gerir, que esse é o problema representado na magnitude de pessoas presas hoje. 230 mil em São Paulo, né? 730 mil aproximadamente no Brasil. Né? Então, esses números são importantes para entender a base, particularmente no estado de São Paulo, a base de atuação do crime organizado, que depende diretamente da sua posição no sistema prisional. Tiago, a próxima, por favor. Volta uma só para... Não, tem uma no meio aí. Não, eu acho que não tem uma no meio? Desculpa, eu acho que está pulando uma, não? Que são as características do... Aí, esse aí, pronto. Desculpa. Esse aí. Só para a gente ter uma ideia de onde, como dos grandes números do sistema prisional, nós estamos falando de um número razoável de presos condenados, ainda de presos provisórios, perdão, quase 100% de homens, sistema sobrecarregado, quase 2 presos por vaga em São Paulo, um preso e meio por vaga no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o segundo estado da federação, em termos de renda e de grande importância, por isso que destacamos aí nessa comparação, e uma participação muito elevada também por condenados por tráfico de drogas no Brasil, né? Assim, no total de presos no país inteiro, 20% foi condenado por tráfico de drogas, segundo os dados que nós temos disponíveis. Vamos para a próxima, Tiago? E o que nós sabemos aí sobre esse sistema? Primeiro, o primeiro comando da capital, em São Paulo, domina algo entre 80% e 90% do sistema prisional, ou seja, controla as unidades, os presídios, os centros de detenção provisória, etc. Existem outras organizações minoritárias que têm presença em alguns centros, e no Rio de Janeiro é uma situação bem mais fragmentada, com organizações que competem no território, que competem também no sistema prisional. São Paulo tem uma grande concentração de poder aí dos presídios na mão do PCC, e isso vai ser muito importante. A gente vai usar essa informação depois para explicar por que é tão importante para o PCC o controle dos presídios, e voltaremos a esse ponto em breve. O que eu queria, então, portanto, era com essa introdução mostrar para vocês 3 ideias importantes. Nós estamos falando de uma grande população carcerária em termos absolutos, em termos relativos, como eu mostrei, provavelmente
enfrentaremos ainda durante muito tempo um aumento dessa população carcerária, porque, como vimos, o Brasil claramente parece punir menos do que seria esperado, dado o nível de criminalidade que apresentamos. Então, a tendência é que o encarceramento continue aumentando no tempo, não é? E isso gera uma série de consequências para a gestão do sistema prisional, obviamente, mas também para o problema do crime organizado no estado de São Paulo, em escala nacional, e, como temos visto, o impacto direto nos países vizinhos, em particular Paraguai e Argentina, que têm sofrido com a expansão do crime organizado brasileiro e paulista, em particular, para esses países. Então, nós temos esse quadro de população carcerária de grande magnitude, tendência de aumento dessa população carcerária, controle por parte de uma organização criminosa em São Paulo contra um quadro fragmentado de controle no Rio de Janeiro. Isso, esperamos explicar, tem consequência para a forma como essas organizações atuam em escala local e mesmo regional da América do Sul. Por favor, Tiago. Muito bem, eu vou apresentar mais esse slide aqui, em que recuperamos o conceito adotado na nossa pesquisa, é o conceito básico da nossa pesquisa sobre o crime organizado. O pesquisador mais importante nessa área atualmente é o Klaus von Lampe, que tem publicado muito sobre o assunto, e vamos utilizar dele a seguinte definição, né? Nós temos um mercado de bens e serviços ilícitos como a base de atividade do crime organizado, né? Esses mercados, eles conectam vendedores e compradores em mercados ilegais. Isso pode se dar de forma regional até nacional. O crime organizado também se dedica, né, a crimes que em inglês eles chamam de crimes predatórios, né? São crimes economicamente motivados, mas que têm algum grau de violência direta, né? O comércio de bens e serviços ilícitos não necessariamente envolve violência de forma direta, mas o roubo, o furto e o sequestro, obviamente, são necessariamente atos que envolvem algum tipo de violência, né? Em particular, roubo e sequestro, né? Entre outras atividades econômicas em que o objetivo é a transferência pontual de renda entre a vítima e o infrator, né? A organização que organiza um grande roubo de banco, de carga, etc. E a terceira dimensão importante da atividade do crime organizado é a governança extralegal, né? Ou seja, o crime organizado também explora as oportunidades que surgem na ausência de regras. Regras que na economia formal são produto da legislação, são garantidas pelo Estado. Nos bens e serviços, nos mercados de bens e serviços ilícitos, esse tipo de proteção que o Estado oferece, né, do lado legal, é oferecido por organizações criminosas. Ou seja, organizações criminosas, elas têm algumas vezes a capacidade de oferecer um serviço de mediação, né? Mediação como a máfia, né? Claramente na Itália, a máfia muitas vezes é exatamente isso, é um serviço de mediação e garantias dentro para as atividades ilícitas, mas pode ser também essa função
digamos, de regulação, de garantia de contratos e negócios, pode se extrapolar para o lícito, ou seja, a máfia muitas vezes domina setores de concessão, por exemplo, de serviços, né, públicos, ela entra em atividades lícitas, usa métodos de intimidação, violência, né, para controlar esses negócios, que podem ser lícitos em sua natureza, mas ela o faz de forma ilícita. Ou seja, a governança extralegal inclui a governança dos mercados de bens e serviços ilícitos, num ambiente em que não há, obviamente, garantia dos direitos de propriedade, não há nenhuma possibilidade de regulação estatal dessas atividades. Algumas organizações surgem para oferecer serviços de mediação. Isso é um passo importante, digamos assim, é um passo de alta complexidade nessa evolução, digamos, das organizações locais que se dedicam ao mercado ou aos crimes predatórios para aquelas organizações que têm esse papel mais que exige uma série de características complementares que vamos entender a seguir ligada ao problema da governança. Tá? Então, quando olhamos para o crime organizado, pensamos nessas três dimensões, e o PCC, em particular, ele se dedica a essas três atividades, é o que vamos também explorar na sequência. Eu vou pedir agora para o Tiago apresentar um pouco da nossa metodologia, do nosso trabalho, como fizemos, como coletamos dados, e vamos seguir na discussão dos resultados empíricos da nossa pesquisa. Tiago, por favor. Ótimo. Obrigado, professor Leandro, professor Bechara, pelo convite. É um prazer estar com vocês mais uma vez, compartilhando os conhecimentos, um pouco da nossa pesquisa. Também não é uma tarefa fácil de substituir o Dr. Lincoln, né, quem tanto admiramos o trabalho que ele faz. Mas vamos lá, dando prosseguimento aqui à nossa apresentação, vou falar sobre duas coisas principais, já adiantadas pelo professor Piquet. A primeira delas é sobre os dados empíricos que coletamos, sobre os materiais que coletamos, sobre o que nós nos debruçamos e um pouco também sobre os resultados dessa pesquisa. Esse primeiro ponto já nos diz muita coisa do que é o estudo do crime organizado, né? Para qualquer estudioso, e outros profissionais também, os senhores e senhoras também conhecem muito bem isso, um dos principais desafios é coletar dados que sejam úteis e confiáveis, até porque a gente não pode só ficar parado ali em entrevistas apenas com profissionais de segurança pública, com amásias, com próprios criminosos. Nós temos sempre que tentar trazer o maior número de dados possível, tentar cruzar esses dados com outros tipos de fontes, para assim chegar a uma figura maior daquele objeto que estamos observando. E isso é unânime tanto na literatura nacional quanto na internacional. Então, como fizemos isso? Basicamente, o que nós fizemos foi coletar, né, os dados, como o professor indicou, sobre os inquéritos policiais, as denúncias realizadas pelo Ministério Público, principalmente o Ministério Público de São Paulo, e a gente pode conversar sobre isso depois, e os demais processos tramitados na Justiça. Ou seja, com todo esse tipo de documento, nós conseguimos observar e construir um banco de dados com informações diversas, mas que principalmente nos dizem muito sobre o comportamento individual dos investigados, daqueles que são membros batizados do PCC e aqueles que são membros indiretos, não batizados, mas que têm uma relação, que convivem nesse ambiente de negócios que o PCC cria com a governança extralegal, e também um pouco das atividades ilícitas que cada um deles conduzem, desde o tráfico de drogas até assalto a banco, outras atividades ilícitas também. E um pouco também da organização criminosa em si. Aqui eu quero só fazer um adendo, porque a gente tem que entender o PCC, pelo que nós percebemos, de duas formas. Quando eu me refiro ao PCC como organização criminosa, eu estou me referindo a ele como aquela estrutura unificada e hierarquizada que nós temos, por exemplo, as sintonias, os quadros, você tem lá a sintonia final geral como a última instância, você tem a sintonia dos outros estados e países. Então, quando eu falo organização criminosa, o PCC como ator unitário, eu estou me referindo a essa estrutura
Não estou me falando que ela é uma estrutura piramidal, mas sim que estou falando que existe uma hierarquia que se segue dentro da organização e que isso vai ter impacto na rua, né, nas firmas ilícitas. Aí as firmas ilícitas nada mais são que os grupos menores que formam o PCC, que se associam a esse ambiente de negócio que o PCC cria através da sua governança e que aí vão, de fato, né, conduzir as atividades ilícitas. E também esses documentos nos trazem alguma dimensão sobre a relação estabelecida entre o PCC de cooperação ou de rivalidade com outras organizações criminosas de outros estados, como o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, Família do Norte, nos estados do norte do país, e outros menores também, como, por exemplo, Al-Qaeda, Estados Unidos também tem, Bala na Cara, B13, e essas outras organizações menores que vão se aliando às organizações maiores. Bom, e os documentos, de maneira geral, eles incluem evidências sobre a comunicação interna, ou seja, as conversas e documentos interceptados. As conversas são aquelas que foram autorizadas pela Justiça a serem interceptadas, então tem lá muitas descrições dos áudios que foram interceptados pela promotoria. E documentos, quando eu me refiro a documentos, estou me referindo principalmente aos manuscritos, ou seja, quem trabalha diretamente com isso sabe que muito do que é apreendido, né, são aqueles caderninhos escritos à mão, com informações sobre os registros do tráfico de drogas. Encontramos bastante coisa interessante sobre o controle do uso do material bélico, né, de aluguéis, de paióis e assim por diante. E também a estrutura organizacional interna, como eu disse, essa estrutura que tem a hierarquia, que tem os quadros bem definidos. Tá, você pode passar de slide, por favor? Bom, aqui esse slide só rapidamente sobre ele, é só para ilustrar os principais documentos analisados, as denúncias que nós conseguimos, e é uma estratégia, como o professor bem apontou, de mostrar a eficácia que tem, né, o que a gente pode ganhar, o que a gente tem de ganho analítico e observar em termos de metodologia, esse material produzido, as evidências produzidas pelo sistema de justiça criminal. Coisa que na literatura nacional ela não é tão desenvolvida, eu diria, né? Mas a literatura internacional já trata um pouco melhor sobre isso, ainda que tenha problemas, é mais bem explorado, e é isso que a gente tenta trazer para a prática aqui dos estudos do crime organizado no Brasil. Então, os principais deles, eu selecionei só alguns, que são as mais famosas, pelo que eu entendo. A primeira delas é do Ministério Público de São Paulo, de 2013. Acho que os senhores e senhoras bem sabem que essa foi, acho que, a primeira das mega denúncias contra o PCC, que foram denunciadas 175 pessoas, entre eles os membros do principal escalão. É uma denúncia que mostra, por exemplo, um pouco do comportamento do Marcola, GG do Mangue, Paca, entre outros, e seus contatos mais imediatos, não só na cidade de São Paulo, mas já também mostra um pouco da transnacionalização do PCC já em 2013, que parece iniciar ali por volta dos anos 2010 com mais força, né? Isso é bem debatido, mas a gente pode falar depois também. Depois, uma outra coisa interessante dessa denúncia é porque ela é a primeira que denuncia o PCC, mega denúncia, que denuncia os membros do PCC sob a Lei 12.850, né, que é a lei que segue, né, é introduzida no Brasil em 2013, junto àquele pacote de ferramentas que são debatidos na Convenção de Palermo, né, nos anos 2000. E aí é a primeira vez que a promotoria, o Lincoln, é um dos promotores que assina essa denúncia, e eles fazem um exercício muito interessante de encaixar o PCC ali nos principais pontos, principais definições da lei. Em seguida, de 2018, ela segue, né, essa linha da mega denúncia, e a Operação Echelon. A Operação Echelon é interessante porque ela nos mostra algumas coisas principais. A primeira delas é porque depois da transferência da Operação Ethos de 2016 de alguns indivíduos para regime de RDD ou mesmo transferidos, a Operação Echelon ela tenta desmembrar a célula, a sintonia conhecida como a sintonia dos outros estados e outros países, que é a sintonia que basicamente tenta desbravar, por assim dizer, né, a transnacionalização do PCC, a atuação do PCC em outros estados brasileiros também. Foram 75 denunciados e, como a própria denúncia mostra, os membros que formavam parte dessa sintonia, eles começaram a exercer de forma parcial as funções da sintonia final geral. Então, é uma coisa
que a gente vê na literatura internacional, essa substituição de posições do PCC, do crime organizado, e essa operação ela mostra isso com mais detalhes. Também mostra alguma coisa sobre a internacionalização do PCC, principalmente nos estados, na Bolívia, no Paraguai, alguma coisa de Europa, mas ainda é muito pouco. A operação de 2019, também do MPSP, a Operação Ubirajara, ela nos traz algumas informações interessantes, como funciona o modus operandi da corrupção do PCC a nível da rua, eu diria, ou seja, nessa operação, infelizmente, foram denunciados um número muito grande de policiais do batalhão do estado de São Paulo, que, enfim, permitia, né, a prática ilícita do PCC, e ali eles pediam uma série de valores distintos, valores que eram geralmente pagos conforme a graduação do policial, a fim de influenciar os demais de nível para tentar exercer o poder do superior aos demais policiais. E aí, depois nós temos em seguida a Operação Ethos, né, que é a operação que eu diria que é uma operação que mostra um nível mais sofisticado de corrupção do PCC. É quando eles tentam, né, corromper alguns membros do CONDEP. Naquele momento, o intuito do PCC era denunciar, se não me engano, a ONU, alguns maus tratos que sofriam dentro das penitenciárias, e também foi uma operação importante porque ela desmembra um pouco da sintonia dos gravatas do PCC. Depois a Operação Brava, ela também é muito interessante porque é uma operação da Polícia Federal e ela mostra um pouco de algumas células do PCC que atuam no Porto de Santos diretamente, mostra a relação um pouco que tem com as organizações criminosas transnacionais de origem internacional, como, por exemplo, alguns clãs dos Balcãs, da Rússia também. É uma operação que traz uns aspectos de cooperação internacional das agências policiais muito interessante. Foi coordenado pela ADEA, né, a Drug Enforcement Administration, junto com a Polícia Federal aqui no Brasil. E, por fim, depois nós também analisamos uma grande quantidade de documentos, foram 313 denúncias, né, e outros documentos também endereçados às diversas unidades de promotoria de justiça paulista e diferentes núcleos do GAECO, né, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MPSP, principalmente, e que versam sobre a tipificação penal 12.850, que é a que vai penalizar os crimes de organização criminosa, e no seu artigo 2º, a promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa. Pode passar, Tassi, por favor? Só mais uma outra coisa só esse último ponto, não precisa voltar não, tá? Que a ideia de pegar esse número grande de documentos foi entender como é que a firma menor do PCC, aquele grupo que eu mencionei, ele se comporta com relação ao PCC e como se dá essa relação, tá? Mas daí dos principais achados, como o professor bem apontou anteriormente, o que nós temos são duas coisas principais, mas que seguem o modelo de governança, ou seja, o modelo de proteção que o PCC vende aos seus membros. Esse primeiro ponto diz o seguinte, né, o principal negócio do PCC como organização é o controle dos presídios e a venda de apólices de seguro, e não o tráfico de drogas. É uma coisa que talvez estamos acostumados a ouvir, né, nos jornais, outros pesquisadores dizendo, olha, o tráfico de drogas é o principal negócio do PCC, mas eu diria que o principal negócio do PCC é a venda de proteção, a venda de apólices de seguros, porque você junta. Pensamos o seguinte, né, o seguinte exercício, o criminoso que é profissional, né, o profissional no crime, ele entende que quando você tem os riscos que ele corre, primeiro por estar praticando um crime, ele está praticando uma atividade legal que ele sabe que ele vai ser punido em algum momento. E quando somado a isso, a alta capacidade das polícias, que tem ferramentas para poder trabalhar, que entende, que tem inteligência, que tem número de pessoas, quanto mais a polícia tem esses aspectos, o risco para o criminoso profissional aumenta. Então, além da atividade legal, o trabalho policial, mais as condições já deterioradas dos presídios brasileiros, que sabemos que é muito distinto do que a gente vê nas diversas regiões do Brasil, ele já é um incentivo próprio a ele garantir uma certa segurança, uma certa proteção, e essa proteção é garantida pelo PCC, na verdade, a proteção do direito à propriedade privada, que no presídio, a principal delas, talvez seja o próprio corpo. Quanto mais você paga por essas apólices de seguro, ilustrada, por exemplo, por
cebola, né, que é a mensalidade, a rifa ou outras formas de financiamento. Isso faz com que a pessoa, né, o criminoso profissional, ele tenha incentivos maiores de ser protegido ali dentro do presídio. Ele vai poder dormir num colchão, vai poder ter lá o seu jambo, vai poder ter visitas, acesso a advogados, assim por diante. Então, e aí, o que acontece é que nós dizemos aqui que o controle é nos presídios. Então, que o PCC, além dos presídios, ele é capaz de oferecer serviço de mediação fora dos presídios. Esse serviço de mediação, ele tem a ver com a estrutura territorial do PCC, mas não a estrutura territorial para controlar o território de forma armada, como vemos, por exemplo, em alguns lugares do Rio de Janeiro. Esse controle, o que ficou claro para nós, analisando esses documentos, foi que é uma forma de controle, na verdade, que depende da forma de organização das sintonias do PCC. Então, por exemplo, você tem em determinado lugar, Zona Leste de São Paulo, você tem o sintonia responsável por aquela região, mais acima dele você tem o sintonia responsável, que é o geral do Estado, por exemplo. E essa estrutura que vai garantir, na verdade, que o PCC ele consiga fazer controle das arrecadações das mensalidades do seguro e também para garantir os procedimentos de concorrência entre as firmas locais. Então, lembra que nós dissemos sobre a criação do ambiente de negócios? É uma criação de um ambiente de negócios onde os negócios por si só, por serem legais, eles têm muita desconfiança. Então, como o Diego Gambetta, que é economista da máfia, ele diz, o principal negócio da máfia, do crime organizado, é você garantir a proteção privada a esses indivíduos, a essas firmas, principalmente aumentando o nível de confiança nas transações ilegais. E aí, nesse caso, o PCC, então, ele funciona mais como uma junta comercial e uma vara de justiça. E talvez a vara de justiça seja mais ilustrada, ainda de forma debatida, mas com os tribunais do crime, por exemplo. Portanto, o território não tem valor, não precisa ser defendido contra rivais, mas sim a falta de proceder, a quebra da caminhada, o cara que não faz o corre da maneira correta, ele tem uma alta probabilidade de punição dentro do presídio. O PCC, então, quanto mais presídio controla, mais poder desse modelo de governança ele tem sobre a população carcerária. Pode mudar, Tassi, por favor. Bom, e aí, como dissemos, então, o PCC ele permite a criação desse ambiente de negócio favorável. Observamos principalmente o tráfico de drogas, né, que ele tenta diminuir o atrito entre essas firmas, mas não só o tráfico de drogas, também é um ambiente que ele cria de confiança entre grupos que são especializados, como, por exemplo, no assalto a banco. Criciúma, acho que é um modelo interessante de ser analisado quando já tivermos mais informações. E aí, sobre as firmas, o que é interessante observar é que cada líder, né, cada membro do PCC, cada cara que é batizado dentro, cada irmão, ele tem seu próprio corre, tem seu próprio pipeline, seus próprios canais de venda de drogas, de acesso a drogas, e o interessante é observar é que por conta dessa formação, essa associação de rede, cada firma dessa vai poder se dedicar ao que deseja, basicamente, desde que siga os procedimentos, o estatuto do PCC. Então, a firma que, se a gente pensa, por exemplo, na cadeia do tráfico de drogas, é uma firma que vai poder se dedicar tanto ao tráfico varejista, ao transporte de drogas, à venda, né, direta ao consumidor final ou a qualquer outro tipo de crime, como citamos os assaltos a banco. É onde entra a transnacionalização nisso tudo. O que a gente entende, na verdade, o que de fato se transnacionaliza, se é que a gente pode usar essa palavra, é a atuação das firmas em si e não do PCC como ator unitário. O PCC como ator unitário, ele está dentro dos presídios. Essas firmas, elas vão se espalhando. Na verdade, Tássia, passa o slide também de novo, por favor, que fica mais fácil de entender. Bom, nesse último ponto, né, a transnacionalização então do PCC ele parece ser formado de uma forma, uma espécie de rede, com essas firmas se associando, fragmentadas, controlando os nichos específicos do mercado, se dedicando a atividades distintas na cadeia de drogas, por exemplo, seja na fronteira, na plantação de maconha no Paraguai, nas rotas da Bolívia, Paraguai, para cocaína e também para tráfico de armas, Bolívia e Mato Grosso do Sul. E aí é mais ou menos o que o professor Leandro vai finalizar fazendo uma provocação. A gente não entende que o PCC caminha a ser um cartel como os cartéis mexicanos. É basicamente uma forma um pouco distinta de se associar entre si. Aí os tópicos um pouco acima, a gente só fez uma ilustração do que é o PCC hoje em dia, como ele está transnacionalizado, mas é uma coisa que todo mundo acho que já sabe sobre isso. E principalmente que, enfim, o PCC vai lutar pelo controle dos presídios. Pode passar, Tássia, por favor.
Aqui, rapidamente, antes de passar para o professor, eu só trouxe um quadro que é dessa denúncia de 2013, que mostra algo que é muito complexo, eu diria, no PCC, mas ao mesmo tempo é o que fazem eles bem famosos, que é a forma como eles conseguem manter os registros. Ou seja, você tem aí os membros que estão em sintonia no Paraguai e na Bolívia, informações sobre os membros punidos, batismos no Estado, os membros excluídos, graus de punição e assim por diante. Assim, eles tentam manter todos os aspectos do crime das atividades legais que eles cometem. Professor, pode fazer a nossa provocação final agora. Muito bom, Tiago. Tássia, a próximo slide, por favor. Bom, durante alguns anos nós já estamos aí olhando para esses processos, essas denúncias, tentando entender como o PCC se organiza a partir desses dados, né? Então, como o Tiago falou, é uma maneira de refletir sobre o crime organizado na região, olhando não as notícias do jornal, não as entrevistas que os antropólogos fazem sobre isso, mas tentando fazer, basicamente, um esforço de entender a organização a partir de dados que foram produzidos pelo sistema de justiça criminal no processo de investigação e denúncia desses crimes. Então, o que nós podemos resumir? Como é que nós podemos resumir a nossa visão? Como o conceito que utilizamos indica, existem 3 atividades principais, não é? A exploração dos mercados de bens e serviços ilícitos, os crimes economicamente motivados que envolvem algum grau de violência, como, por exemplo, esses mega assaltos que ocorreram no Paraguai, em várias cidades do Brasil, o roubo de carga, esse tipo de crime, e a governança, os serviços de governança. Os serviços de governança podem ser entendidos como um serviço de mediação que a organização oferece para um conjunto de organizações menores que atuam no seu espaço de regulação. Mas por que o PCC foi capaz de se constituir como uma organização que define regras de comportamento para outras organizações? É isso que nós estamos falando. O PCC ele não opera de forma centralizada, ele não é um cartel, certo? Ele não é um cartel colombiano, ele não é um cartel mexicano, ele não é uma organização que tem um caixa financeiro centralizado, ele não faz lavagem de dinheiro de forma centralizada, não opera contas no Panamá, no Caribe, não organiza os serviços de forma centralizada. Ao contrário, a única coisa que tem centralizada no PCC é o controle dos presídios em que as suas principais lideranças hoje no Brasil estão confinadas, né? O PCC controla os presídios, vende o que o Tiago chamou de apólice de seguro, ou seja, o infrator que está na rua com a sua quadrilha, com o seu grupo, com a sua organização, né? Ele se junta, ele sabe que no desenvolvimento da sua vida criminal ele estará em algum momento dentro do presídio, e essa expectativa de que ele precisa, né, de proteção no presídio faz com que ele aceite as regras ditadas pelo PCC, regras que ajudam as organizações criminosas a interagir de forma menos conflitiva no ambiente em que são, né, comercializados bens e serviços ilícitos. Ou seja, cada organização tem a sua pequena, sua firma local. A gente usou é uma metáfora aqui. Perdão, tem alguém que está com o som aberto. Tá? Você podia ver quem é e podia fechar o som. Está vazando aqui? Sim, queria pedir até para ele tentar, que eu não estou conseguindo aqui.
Tá. Muito bem. Então, voltando aqui, eu dizia o seguinte, que o PCC, portanto, oferece no sentido de impõe essas regras, né? Que regras são essas? São regras que estão codificadas em diferentes documentos e que tem, na gíria criminal de São Paulo, tem o nome de proceder, né? Quer dizer, são os procedimentos, são o comportamento esperado dentro dos negócios ilícitos, certo? E nesse sentido, o PCC se destaca, eu diria até no cenário mundial, como uma organização que cresceu ao contrário do que as outras organizações criminosas importantes, violentas, que operam em escala transnacional, levando cocaína para os Estados Unidos e para a Europa, principalmente, é o principal negócio, né, dos cartéis da América do Sul e do México e da América Central, hoje no mundo, é o negócio da cocaína. O PCC ele começa no varejo. Ele é uma organização que se estrutura a partir da venda varejista da cocaína e do crack. O Brasil é um grande mercado consumidor de cocaína e crack. O negócio principal não é a exportação, mas o abastecimento do mercado brasileiro. O mercado brasileiro é hoje importantíssimo para o crime, né, local. É claro que descobrir rotas de abastecimento de cocaína para a Europa e para os Estados Unidos é uma atividade permanente, sempre aparecem flagrantes, apreensões nos portos, aeroportos do Brasil, mas o grande negócio dessas firmas, dessas organizações criminosas locais, são os negócios, é o negócio do tráfico varejista de cocaína. Tá? Então, e além disso, né, outras organizações que existem dentro desse, né, dentro desse ambiente de negócios que nós estamos chamando aí o PCC da Amazon do crime, porque, na verdade, ele organiza os serviços prestados por diferentes firmas ilícitas, certo? Ele organiza esses serviços, ele permite que as firmas tenham os seus negócios, sejam esses de droga, arma, contrabando, falsificação, roubo, né? E consegue isso porque controla os presídios. Então, as regras que forem violadas serão cobradas dentro do presídio, né? A falta de respeito à contribuição aí com a organização que permite manter, digamos, o negócio principal de atendimento aos presos, que todo infrator, toda organização que participa desse ambiente de negócios contribui para esse fim também, né, de garantir melhores condições de estadia no sistema prisional. E, dessa forma, a organização consegue controlar o mercado, principalmente de cocaína, e consegue diminuir o nível de atrito entre essas organizações de alguma forma. Certo? Então, é um serviço que, diria, complexo, é um serviço que caminha para no horizonte muito assim, de preocupação, de ameaça, é a conexão com a política. Aí nós poderíamos falar mais sobre o Rio de Janeiro, se houver dúvidas sobre isso. No Rio de Janeiro, essa conexão entre milícia e política é muito mais evoluída do que a conexão entre crime organizado e política em São Paulo, por exemplo. Mas o crime organizado, o PCC, ele está indo para o Paraguai, ele está indo para a Argentina, ele está indo para a Bolívia, não na forma de uma organização central. Entendam isso. Eu acho que, se a nossa pesquisa está certa, essa é a nossa principal hipótese. Nós não estamos analisando o comportamento de um agente único, que tem um comando, uma hierarquia que define suas estratégias. Nós estamos olhando para dezenas de organizações, quem sabe centenas de organizações,
que cooperam a partir da imposição das regras comuns que o PCC é capaz de impor pelo controle que exerce no sistema prisional. Ou seja, o crime organizado no mundo inteiro tem essa característica. Ele busca o controle monopolístico de algum nicho, de alguma atividade, de algum território. O PCC tem uma pretensão monopolística, ele tem uma pretensão de controle e ele exerce isso da forma mais violenta que possível, que é o controle dos presídios. Mas fora dos presídios, o PCC dita regras de comportamento e faz a mediação dos conflitos que existem dentro desses ambientes de negócios ilícitos, que são extremamente complexos, voláteis, instáveis, violentos, mas o PCC tem conseguido, de várias formas, prover esse tipo de serviço. Os inquéritos que analisamos mostram essa estrutura de comunicação muito bem desenvolvida, mostra uma estrutura não de comando centralizado, é exatamente por isso que a gente gostou muito quando leu esse resumo que o New York Times Magazine fez sobre a Amazon, porque exatamente o que parece existir aqui são regras e um ambiente de proteção aos negócios ilícitos, nesse caso, que acontecem dentro desse ambiente. Tá? Então, isso não é, o nosso futuro não é uma ameaça do tipo cartel, que parece. Então, eu vi várias perguntas aqui no chat que eu estava lendo, de colegas da Argentina e Paraguai, perguntando: não, mas há infiltração do PCC no Paraguai, há infiltração na Argentina, que evidências tem isso? Os processos que nós analisamos, os inquéritos que analisamos, as denúncias, não mostram isso diretamente, porque, como eu estou insistindo aqui, essa infiltração no Paraguai, essa infiltração na Argentina, não se dá por uma organização com base em São Paulo, ela se dá, muito provavelmente, por uma organização que vai ser criada da cooperação entre paraguaios e brasileiros, ou de paraguaios que se juntam a essa rede de proteção que o PCC propicia para os negócios ilícitos. Então, muito provavelmente, a infiltração ela se dá por uma lógica não de organização que está se infiltrando no território, mas sim por uma lógica digamos assim, de quase que orgânica, capilar, brotando, né, como se fosse um fungo ali, uma doença, um parasita que vai atacando cada região, cada situação específica onde há oportunidade para para o tipo de atividade que eles desenvolvem, que é o mercado de bens e serviços ilícitos e o crime violento economicamente motivado.